Graça e paz, amados, como é precioso olharmos para a palavra de Deus e entendermos que eu não consigo ver a mim se eu não estiver na presença de Jesus. Eu posso ser membro da igreja, eu posso ser batizado, eu posso ser pregador, eu posso ser ministro, posso ser líder, mas pode ser que eu só consiga ver o erro dos outros, a falha dos outros, o pecado dos outros. O que identifica uma pessoa que vive na presença de Deus é aquele que pensa que vive na presença de Deus. Aquele que vive na presença de Deus sabe das suas limitações. Isaías: ai de mim. Moisés: sou pesado de língua, sou pesado de boca, Senhor. Não tenho condições, porque da presença de Deus as nossas falhas, os nossos defeitos precisam ser consertados. E Jesus conserta isso. Então, quem não anda com Jesus só vê os outros. Quem vive na presença de Jesus só vê a si mesmo e leva o amor de Jesus às outras pessoas. E leva a mensagem de Jesus a outras pessoas. 1 Coríntios 15, verso 9, olha o que Paulo diz aqui. Depois de falar várias coisas, que perseguiu a igreja, que não era nem discípulo, ele diz aqui, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo está falando aos Coríntios, aqui inspirado pelo Espírito Santo. E ele está dizendo que ele teve esse encontro que o levou a ver as suas limitações, que antes ele era perseguidor, agora ele se torna perseguido, ele perseguiu a igreja, ele fez a igreja sofrer. E ele carregava isso com ele. E ele sabia que algo maior o chamou, algo maior o consertou, e ele pôde viver na presença de Deus. Ele diz, olha, trabalhei mais do que todos os outros discípulos, mas não eu, mas a graça de Deus comigo, a graça de Deus em mim. Esse é um homem que foi consertado, esse é um homem que a presença de Deus consertou ele. Ele poderia muito bem ter dito, eu não vou pregar. Creio que Paulo foi um dos discípulos que mais amou os ímpios. Amar aqueles que amam a Jesus é maravilhoso, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos apedrejam, amar aqueles que lançam blasfêmias, maus testemunhos. Isso não é fácil, mas Deus consertou a vida de Paulo. Jesus consertou a vida de Paulo e o encheu da sua graça. E ele várias vezes descreveu, olha, eu não sei o que me esperam aí no caminho afora, só sei que esperam cadeias, chicotadas, apedrejamentos, mas eu prossigo para o alvo. A razão daquele que me chamou, eu vou combater o bom combate, eu vou correr a carreira que está proposta para mim. E Paulo fez tudo isso porque ele não ficou acusando os outros. Ele sabia da sua real condição, ao ponto que ele diz, dos pecadores eu sou o pior. Ele sabia das falhas, ele sabia, não tinha maquiagem na fé de Paulo, não tinha maquiagem na espiritualidade de Paulo. Por isso ele pode dizer, eu sou o que sou. Eu sou o que a graça quis que eu seja. Eu sou o que Jesus quis que eu fosse. Eu sou uma ferramenta do céu sobre a terra. Eu sou a igreja do Senhor. Quantos de nós podem dizer, eu sou o que sou? Eu sou o que a graça quer que eu seja. Eu sou o que Deus quer que eu seja hoje. Eu vivo o que Deus quer que eu viva hoje. Se nós podemos dizer isso, glória a Deus. Se nós não podemos, nós precisamos poder dizer isso. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe. E que na presença do Senhor nós sejamos constrangidos com o seu amor. E essa seja uma semana de levarmos este amor
a todas as pessoas, até aos nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Que Deus nos abençoe.